8 minutos, a gente vai voltar a falar de Donald Trump, mas dessa vez não é sobre o tarifaço. A gente vai falar com a nossa nutricionista, Juliana Andrade, colunista aqui do Metrópolis.com, que nos conta sobre um pedido que o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, fez à Coca-Cola para que a empresa trocasse o xarope de milho por açúcar de cana no refrigerante. Né, Ju? Bom dia. Perfeitamente, Nath. Bom dia, Nath. Bom dia a todo o nosso público aqui do Metrópolis. É um prazer mais uma vez estar com vocês nesta manhã de segunda-feira. Pois é, nessa última semana teve essa discussão a respeito da troca do xarope de milho dos refrigerantes produzidos nos Estados Unidos para o açúcar de cana. Vamos falar primeiro das repercussões nutricionais dessa troca. Para que vocês entendam, o xarope de milho é um açúcar líquido, muito barato e bastante doce. Metabolicamente falando, ele faz com que o açúcar no sangue tenha uma subida relevante, o que traz desdobramentos importantes como obesidade, aumento de gordura abdominal, esteatose hepática ou gordura no fígado, diabetes tipo 2 e outras repercussões em saúde. Quando a gente faz um comparativo do xarope de milho com o açúcar, de fato, o xarope de milho tem um teor de frutose mais elevado do que o açúcar de cana. E essa frutose industrializada tem um pouco mais de negatividade do que o açúcar de cana. Só que a diferença na prática, ela é muito marginal. Teoricamente existe essa diferença, mas quando a gente vai ver resultados em saúde, a gente vê que a diferença é quase insignificante. O que é importante dizer? De fato, a frutose, ela é maléfica, só que é a frutose presente em alimentos industrializados, ultraprocessados, e não a frutose presente nas frutas. Isso é uma dúvida muito comum na população. Quando se fala em frutose, a frutose presente nas frutas, ela está envolta em vitaminas, fibras, antioxidantes, o que traz um resultado metabólico completamente diferente dessa frutose presente nos alimentos ultraprocessados. Frutose essa que pode vir na forma de xarope de milho, xarope de frutose, açúcar líquido, açúcar invertido, ingredientes que estão presentes na maioria dos produtos ultraprocessados e você pode verificar isso na própria lista de ingredientes. Bom, então, na prática, a mudança nutricional dessa alteração é praticamente nada significativa. Lembrando que essa mudança aconteceu nos refrigerantes produzidos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente usa o açúcar de cana. Então, não temos mudanças para os brasileiros. Uma outra pergunta que aparece frequentemente, nas nossas publicações a respeito dessa alteração é se o sabor também altera. A gente tem uma leve mudança de sabor quando é utilizado o açúcar de cana. Essa mudança só é perceptível para aqueles consumidores mais sensíveis no paladar. Então, vocês que são mais sensíveis podem perceber uma leve equilibrada, uma diminuição no retrogosto, que é aquela sensação, logo após você fazer o consumo imediato da bebida, mas é uma mudança muito sutil, é só para aquelas pessoas realmente com o paladar um pouco mais perceptivo. Politicamente falando, o que eu interpreto, Na verdade, eu vejo essa alteração muito mais como um ato político do que como um ato nutricional. Talvez Trump esteja valorizando estados produtores de cana-de-açúcar, como, por exemplo, a própria Flórida, que é um reduto político importante. Além disso, a gente pensa também que Trump pode estar querendo dar um pouco mais de atenção para pautas de saúde, uma vez que a gente sabe que o interesse e a preocupação com saúde tem aumentado cada vez mais, principalmente entre os jovens. Então, talvez ele esteja colocando um pouco de foco nisso para falar que ele está se preocupando. Só que, no fundo, nutricionalmente falando, os leigos talvez não saibam, mas agora vocês estão sabendo, que essa mudança é praticamente insignificante.
Por isso que eu enxergo muito mais como um ato político do que como um ato nutricional, Nath. Como o Trump tem feito, né? Inclusive na questão do tarifaço. Ju, a gente não falou ainda sobre a questão da saúde em relação ao tarifaço. O tarifaço pode começar a valer a partir do dia 1º de agosto, é sexta-feira agora. Perfeito. A gente já falou muito sobre os produtos brasileiros que vão ser muito taxados, né? Que vão entrar nesse balaio, como o suco de laranja, como Perfeito. a carne bovina. A gente pode ter alguma questão de saúde afetada com o tarifaço? Com certeza, Nath. Se houver uma retaliação do Brasil em termos de tarifaço, da gente começar também a taxar, né, os produtos que chegam dos Estados Unidos, isso pode afetar diretamente o setor de saúde. Por quê? Porque a gente recebe muito mais produtos dos Estados Unidos do que a gente manda para lá. Então, se a gente começar a guerrear com os Estados Unidos nesse sentido, a gente pode ter um aumento dos preços das medicações e das tecnologias em saúde, tá? Então, a gente vai ter um desdobramento direto sobre, principalmente, o SUS, né? Então, a gente está aguardando aí como serão os desdobramentos dessas negociações. A gente espera que haja negociações, né, do governo brasileiro com o governo americano a respeito disso. Ao mesmo tempo que essas negociações aconteçam, é interessante a gente buscar por novos parceiros comerciais. Isso já tem acontecido. O presidente Lula já tem feito algumas viagens, principalmente para a China e para o Japão, para a gente buscar outros parceiros comerciais, para que não fiquemos totalmente suscetíveis, né, aos acordos com os Estados Unidos, vulneráveis ao que está acontecendo lá. Então, para que a gente crie outros campos de possibilidade. Além disso, a gente também espera que a própria indústria brasileira, né, que o próprio Brasil seja fortalecido nesse sentido, para que, mais uma vez, a gente fique menos vulnerável ao que seja acordado internacionalmente, né? Então, vamos aguardar, né? Não é só sobre laranja, mas todo o setor de saúde será afetado com esses próximos passos envolvendo os Estados Unidos, né? O governo brasileiro e o governo Trump. Vamos aguardar. Muito bom, Juliana Andrade, nossa nutricionista, que vai vir aqui ao Acorda Metrópolis todas as segundas-feiras, que é o dia oficial de resgatar o balde. A gente começa a chutar ele lá na sexta-feira, muita gente já começa a chutar na quinta, que já é quase final de semana, continua chutando durante o final de semana, mas na segunda-feira a gente volta com tudo, pra dieta, pra academia, e é por isso que a Nutri tá aqui. Fotos e para renovar também o nosso conhecimento, as atualizações a respeito de nutrição e saúde como um todo. Exato. Vejo vocês semana que vem, Nath. Muito obrigada pela presença, Obrigada, é sempre muito pessoal. bom ter você aqui. Beijo grande.